Galerinha, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre termoquímica, que nada mais é do que o calor nas reações químicas. Então, como se mede o calor nos alimentos, né? Normalmente realiza-se a combustão dos alimentos em aparatos chamados de calorímetros. Usamos a equação fundamental da calorimetria para calcular a quantidade de calor liberado nos combustões. Então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, aonde o Q é o calor liberado em calorias, M é a massa dos reagentes em grama, ΔT é a variação de temperatura em graus Celsius e o C é o calor específico, que é dito em caloria por grama grau Celsius. Então, aqui do lado tem uma tabelinha mostrando alguns tipos de calor específico, né? E aqui a máquina do calorimetria. A entalpia, que é representada por H, nada mais é do que a medida da quantidade de calor liberada ou absorvida no sistema, seja ele uma substância, uma reação química, um processo físico e etc., a uma pressão constante. Ele é representado pela letra H e, na prática, só conseguimos medir a variação de entalpia, que é o ΔH igual a HF menos HI, né? Então, entalpia final menos entalpia inicial. Na reação química, como é que ficaria isso? Reagente, né? Nada mais é do que o meu estado inicial e o produto é o meu estado final, né? Então, ficaria ΔH igual a HP, que é produto, menos HR, que é reagente. Quando houver absorção de calor, teremos reagente mais calor formando produto. Quando nós tivermos liberação de calor, nós teremos reagente formando produto mais calor. Então, isso denomina-se processos endo- e exotérmicos, né? Então, aqui, ó, fique atento, né? O calor é uma forma de energia. Assim, usaremos as seguintes unidades de medidas em termoquímica. Uma caloria é igual a 4,18 joules, 1 kcal é igual a 1.000 calorias e 1 kJ é igual a 1.000 joules, né? Na termoquímica, é o estudo das trocas de calor durante as reações, né, ou transformações, sejam elas químicas ou físicas. Como vimos, os processos podem ocorrer absorvendo ou liberando energia. Então, aqui no caso, a água, para ela evaporar, ela absorve energia. Quando uma vela está acesa, ela está liberando energia, liberando calor. Num processo endotérmico, a entalpia do reagente será menor que a entalpia do produto, né? Com isso, para acontecer, necessariamente vamos ter a absorção de calor, né? Então, reagente mais calor forma produto. Então, ΔH igual a HP menos HR. Levando em conta que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, meu ΔH obrigatoriamente será maior que zero, ou seja, valor positivo. Então, sinal positivo de ΔH indica que houve uma absorção de energia durante o processo. Na exotérmica, gente, já vai ser o inverso, né? O meu H reagente será maior que meu H produto. Então, vai haver uma liberação de calor. Então, reagente forma produto mais calor. Então, repetindo a equação, ΔH igual a HP menos HR. Quando HR for maior que HP, meu ΔH será menor que zero, ou seja, negativo. Então, sinal negativo de ΔH indica que houve uma liberação de energia durante o processo. Belezinha? Como é que a gente calcula a variação de entalpia nas mudanças de estados físicos? De sólido para líquido para gasoso, né? Então, se o sentido for endotérmico, ou seja, sólido para líquido, líquido para gasoso, a reação vai estar absorvendo calor, né? Se for ao contrário, gasoso para líquido, líquido para sólido, eu vou ter o sentido exotérmico, ou seja, liberando calor. Belezinha? O estado padrão
nada mais é do que uma substância corresponde ao seu estado físico ou alotrópico mais estável nas condições ambientes, que é 25 graus Celsius e 1 atm. A entalpia padrão, que a gente chama de H0, é a entalpia de uma substância no seu estado padrão. Para convenção, toda substância simples no estado padrão possui uma entalpia igual a zero. Então, H0 dela vai ser zero. Equações termoquímicas. Forma de se representar uma reação química semelhante a uma equação química comum, que informa a variação de entalpia resultante do processo, a pressão e a temperatura ambiente, podendo informar também os estados físicos dos reagentes e produtos. Então, olha só como é que a gente teria uma representação, né? H2 mais 1 meio de O2 forma H2O. Seu ΔH, a variação de entalpia, vai ser de menos 292,6 kJ. Se o ΔH deu menos, é um processo exotérmico, libera calor. Então, aqui, ó. Então, ali no estado sólido, no estado líquido e água no estado de vapor. Você vê que as entalpias são diferentes. Então, numa equação exotérmica, libera calor. Meu ΔH, né? H produto menos reagente, dando H menor que zero. Exemplo, ó. C2H5OH mais 3O2 forma 2CO2 mais 3 moléculas de água. ΔH menos 1.368 kJ. Então, valor negativo. E se você reparar, ó, o meu gráfico é descendente, ó. Ele desce, tá? Então, aqui outro exemplo. E quando a equação for endotérmica? Repara no gráfico, gente, ó. Valor ascendente, ele tá subindo o meu gráfico, né? Absorve calor. Como ΔH, né? É H produto menos reagente, meu ΔH maior que zero, ou seja, valor positivo. Exemplo, C grafite mais 2 de enxofre forma CS2, ΔH mais 21 kcal. Um outro exemplo aqui do ferro, né? Numa equação termoquímica, é para a equação de decomposição da água oxigenada. Por exemplo, vamos ter assim, ó, H2O2 forma H2O mais O2. Para escrevermos uma equação termoquímica, deveremos primeiro balancear a equação, então, ó, 2, 2, 1, indicar os estados físicos, então, vai começar com aquoso, depois líquido e gasoso, e revelar o ΔH da equação. Então, ΔH é igual a menos 196 kJ por mol. Belezinha? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.